da Alerj. Também, se quiserem visitar, são sempre bem-vindos, entrada franca, tá? Bom, o nome oficial era Serviço de Documentação da Marinha. Até nessa época era Serviço de Documentação Geral da Marinha. E com o objetivo de verificar a viabilidade econômica de um projeto de arqueologia submarina no local. Por quê? A ideia é se retirar uma amostra de peça, que fosse um prego, uma cavilha, ou um objeto, para que a gente viesse ao diretor, ou viesse à autoridade naval, ou autoridade científica na época, que seria o IFAM, era o Marinha IFAM, e mostrar, ó, nós temos interesse de estudar esse navio, tá, mais profundamente, e não só o que acontece nos naufrágios no nosso litoral brasileiro inteiro. Como não há uma fiscalização muito rígida, porque não há como fiscalizar o litoral inteiro, do Amapá até o Rio Grande, o normal é aquele mergulhador recreacional, nem sempre o mergulhador profissional, ele mergulhar e tirar uma lembrancinha do naufrágio. Então ele tira uma lembrança para a namorada, uma lembrança para a mãe, uma lembrança para a irmã. Então, por nossa sorte, nem todos têm tanta coragem de mergulhar em naufrágios. Então isso nos ajudou sempre a preservar. Eles, indiretamente, são bem preservados, tá? E ajuda o nosso trabalho. O naufrágio foi vistoriado em toda a sua extensão. Nós vamos vê-lo como ele é no fundo, agradecendo a outras publicações também. Inúmeras rochas se estendem no fundo até a base da ilha rasa. Quer dizer, ele começa a ficar raso, as pedras vão se acumulando e vai até chegar à superfície. Então dá para ter uma ideia bem clara de como o naufrágio, como o navio colidiu com aquelas rochas. Bom, aí o ponto, agradecimento ao Maurício, que é até um colega meu, um biólogo, que ele faz isso profissionalmente. Então ele visita, leva turmas de mergulhos conscientizadas, que não tocam em nada, que não tiram nada do fundo do mar. Tá? Então aqui é a posição exata onde o navio afundou. Dá para ver que a ilha. Atrás tem um outro ponto muito bom de mergulho, um paredão mais escuro, mas também que vai até 30, 40 metros. Muito bom. Mas na realidade o navio está aqui. Quando a embarcação, a nossa, por acaso, que era uma traineira, fundiou aqui, colocou a âncora, havia uma corrente muito forte aqui atrás. Quer dizer, o mergulhador tem que descer imediatamente para o fundo, senão ele acaba indo para o outro lado da ilha. A própria corrente afasta o mergulhador do local, que é um pouco perigoso, né? Há de se fazer um esforço físico muito grande para voltar. Então, qual é a técnica normal? Na hora que é lançado a âncora e tem um cabo que leva a âncora, talvez você já tenha visto em algum filme, a pessoa desce pelo cabo, né? Não precisa descer solto, desce pelo cabo, depois de 5, 10 metros, solta o cabo e se dirige e nada até o naufrágio, certo? É a coisa mais que a gente pode orientar. Bom, o que resta do sinistro marítimo, que são muitas peças para nossas... Pois não, obrigado. O que resta do sinistro marítimo está do lado esquerdo da ilha de quem olha da praia do Leme ou Copacabana. A pesquisa iniciou-se a bordo da traineira de pesca Cococa, que era uma traineira de 27,9 metros que nós possuímos na época, ajudado pelo pessoal da Marinha, que a gente trabalha, do Museu Naval, e pessoal civil também, interessados, mais mergulhadores, adaptada para o mergulho autônomo, raso profissional, que é o que eu sou especializado, e a maioria dos meus colegas alguns fazem esse tipo de trabalho. 2 pesquisadores e esse arqueólogo se dirigiram ao local num sábado de agosto de 1991. Então, já há algum tempo, hoje, acredito, depois a última notícia que eu tenho do naufrágio de 2012, e está relativamente intacto, até pelo pessoal não mergulha, até quando está um tempo totalmente água calma, sol ou verão, a época de verão. Ninguém se arrisca muito a fazer esse mergulho, que eles já chamam atualmente do mergulho técnico, né? Porque o mergulho naufrágio seria um mergulho técnico. Bom, o início do mergulho, a dupla Marcelo, que é um colega meu, também mergulhador, e o Paulo, e mergulharam, e eu fiz o apoio de superfície. Isso é sempre necessário. São 2 mergulhadores mergulhando em dupla, um pelo menos com experiência. O Marcelo era um ex-tenente da reserva até hoje mergulha no Mar Vermelho e trabalha no Egito, fazendo mergulhos no Egito. É interessante.
E o Paulo tem é o dono da Paulo Dive, que é o dono de uma operadora de mergulho, que ele se tornou dono porque vive dessa atividade. Mergulho recreacional, não é? Eles pegam grupos e levam para ver peixe, não é naufrágio, não é esse tipo de mergulho, tá? Bom, mergulhar, eu fiz o apoio, estava um pouco gripado, mas mesmo assim mergulhei. Tive a oportunidade de fazer uma vistoria no navio. Bom, aqui nós temos como o navio Buenos Aires está no fundo, tá? Totalmente desmantelado, né? Dá para ver aqui, ó, as rochas, né? O guincho, olha, uma parte do hélice. Tá? Ali até o Maurício fez uma pesquisa e ele já colocou até a data, que fechou junto com a data do outro pesquisador, o nosso Paz Leme. Ele está de lado, está literalmente. Aqui é areia, né? Aqui ele ainda consegue botar profundidade. As máquinas, parte das máquinas, aqui o eixo, né? Aqui toda aquela é um ferro retorcido coberto por uma coloração azulada. O fundo é todo azulado, acinzentado, mas é bonito e a visibilidade é boa, dá para ver aproximadamente de uns 7 a 8 metros. É bem claro, muito claro. Quer dizer, é um mergulho bonito, por isso que eu tive a intenção de trazer para mostrar aqui para os senhores e senhoras, que eu achei mais interessante. Então ele afunda rapidamente, ó. Aqui ele tem 22 metros, a primeira e a segunda caldeira. Aqui é muito interessante que o pessoal passa por dentro. Tem um mergulho com um pouco de habilidade, ele consegue passar e nadar com relativa calma, e aqui ele vai até 40 metros. Aqui não é o ideal ir. Se puder ir até 30 metros já está o suficiente. Depois de 30 metros o mergulho já se torna um pouco mais complicado. Então, nossa orientação, quem tiver vontade, podemos ajudar a ver uma operadora e visitar, fazer a visita, até embarcação de superfície, não mergulhar, só para conhecer o local. Alguns corais, não muito. Tem muita rocha, muita pedra. Bastante pedra. Alguns corais assim incrustados embaixo da pedra. É como se fosse um leito, uma cama de pedra, e o navio pousou em cima das rochas. E ele é um pouco enviesado, ele fica um pouco inclinado. Mas como era muito grande e tinha muito metal, o metal resistiu durante muitos anos, né? Metal, bronze, ferro, aço. Já tinha o aço já era usado na indústria naval, porque desde aqui do Bessemer, quando ele descobriu o aço em 1856. Aí, imediatamente, a indústria naval inglesa começou e outros países a usar né? O pessoal até de engenharia, sabe, tem esse conhecimento até mais especializado, que nós tentamos ter o mesmo, né? Bom, então aqui seria a popa do navio, a parte de trás do navio, e a proa do navio, que quase está totalmente desmantelada. As âncoras ficam aqui, lá em cima, não sei se vocês conseguem ver em amarelo, tá? Então isso, quando se desce, mergulha no navio, é essa imagem, não é aquela imagem que eu acho que a maioria teria, quando mergulhar e ver o navio inteiro posado no fundo do mar. Não é. Geralmente o naufrágio é assim, ou pior. Quer dizer, é uma manta, uma espécie de uma extensão colorida, dependendo da cor do fundo, ele toma o mimetismo, toma a cor daquele ambiente, né? Se é uma rocha que tem uma espécie de um limo ou um coral branco, ele se torna branco. Se é esverdeado, ele se torna esverdeado. E aí dificulta para o pesquisador, para o arqueólogo, mergulhar e identificar que peça é aquela. Se aquilo é metal, se é cerâmica, se é louça, se é vidro. Tá? Isso aqui mas com a sequência dos projetos nós conseguimos identificar. Tá? O Maurício é um outro colega meu, né, que trabalha com a esposa e geralmente faz esses desenhos. É um biólogo também, uma pessoa séria aqui. Então eu utilizei um pouco da cortesia desse mergulhador. Bom, aqui é uma ambientação, eu quis mostrar de como seria o trabalho do arqueólogo subaquático. Dois mergulhadores, sempre um tentando ajudar o outro, e também num momento de perigo. Se houver uma emergência, um mergulhador vai tentar salvar o companheiro, o outro. Nunca deixá-lo sozinho numa situação desagradável, mesmo sem que ele tenha alguma chance de escapar.
Então, o que são esses tubos de PVC? Aqui seria um fundo de areia, com esses 2 mergulhadores. Isso foi montado até 2004 no Espaço Cultural da Marinha. Não sei se vocês... pois não, boa tarde. Tiveram a oportunidade de ver uma ambientação real, com tamanho real. Por favor, desculpe aí, só dar uma parada aqui para receber o nosso professor Renato Ramos, representa o Museu Nacional, tá? Que é o nosso geólogo e também arqueólogo, tá? Tá bom. E meu querido professor. Bom, então aqui são 2 manequins colocados com a roupa de neoprene, com a ampola amarela. Hoje não é mais usada essa roupa. Isso é uma roupa usada até pela Marinha, foi usada em outras empresas profissionais, até na Antártica. Ele usava essa cor para que o mergulhador pudesse ser visualizado de longe. Então usava essa garrafa amarela. Era mais fácil localizá-lo no meio do gelo, quando ele fazia a incursão. Isso é uma curiosidade. Ali temos várias peças interessantes, mas um pouco mais antigas do que a do Buenos Aires. Mas também pode ser encontrada ainda. Canhão não, isso é um canhão antigo do século XVII, de bronze, colocado. Uma cerâmica, botijas de cerâmica, né? Moedas. Aqui são 2 tipos de quadrícula: a quadrícula fechada e a quadrícula aberta, né? E a quadrícula fechada é alfanumérica, para que a gente tenha mais, para peças pequenas, então a gente tem mais precisão de onde aquela peça arqueológica saiu, tá? E a gente faz um desenho no fundo do mar, através de uma plaqueta, para saber como se faz na arqueologia de terra. Muitos aqui viram nos institutos que estudaram. Abre uma quadrícula de 2... Em vez da quadrícula ser feita, é feita em PVC, para ajudar a pessoa a entender o que ela está observando. E ali os corais, como o nosso... Aqui é um ambiente de coral que seria provavelmente entre o Rio de Janeiro e até Espírito Santo, sul da Bahia. Tá? Isso foi desmontado, mas talvez a esperança que isso seja remontado daqui a alguns anos no novo museu. Bom, nós chamamos esse tipo de mergulho científico. Já há alguns cursos no Rio de Janeiro que contemplam esse tipo de mergulho, é possível encontrar. Também ligado ao pessoal da UFRJ e do Fundão, que está tentando montar paulatinamente esse tipo de curso e conscientizar os novos mergulhadores, com pessoal universitário também e pessoal de outras áreas, também voluntários. O mergulho científico durou 1 hora, com retorno dos 2 mergulhadores, o Marcelo e o Paulo, para bordo. Eu botei arqueólogo, mergulhou houve um pequeno imprevisto da âncora ficar presa debaixo de uma rocha. Então a embarcação não saía. A gente ligamos a embarcação e a traineira ficou. Então eu tive que descer, tirar a âncora, subir de novo, enquanto nós resgatávamos o nosso colega Paulo, que estava fazendo o primeiro mergulho dele no naufrágio. Então o que a gente chama era o batismo do mergulhador Paulo, para que ele aprendesse o procedimento correto para se mergulhar num naufrágio histórico. Bom, tinha ficado e estava impedindo a embarcação de pesquisa, que era a Cococa, de se movimentar. Posteriormente, nós continuamos nesse rápido incursão, tentando identificar algumas peças ainda que estavam no fundo do mar. Entre elas, garrafas de óleo de rícino com rolha, que são comuns. Vocês já devem talvez ter visto em museus uma garrafinha azul pequena, que trazia óleo de rícino, que era uma espécie de remédio da época. E esse navio também trazia uns frascos de veneno escrito em alemão, que foram descobertos. Isso a gente tem no nosso acervo. Quem tiver a possibilidade de fazer uma visita e ter acesso ao acervo, temos prazer de mostrar. Tá? Bom, aqui uma outra imagem da Ilha Rasa. Diferentemente, aqui diferentes áreas. De novo, ela virada uma visão superior, né? O Buenos Aires está aqui, bem na ponta, né? Vê que o comandante, por pouco, não conseguiu evitar a colisão. E ali um outro naufrágio conhecido como Galeão, que não tem nome. Quer dizer, nós até hoje não conseguimos identificar qual
qual o nome desse navio, que é a nossa função também. A gente tem que pesquisar mais, investigar mais, até conseguir chegar nessa descoberta. E portinhos são áreas, porque a Ilha Rasa é abastecida periodicamente para levar água, para levar mantimentos para a família que mora aí, que faz a manutenção do farol. Que é também feita a manutenção pela Marinha. Administrado pela Marinha. Bom, o final da expedição, houve uma reunião a bordo, como é comum, depois que acaba o mergulho, todos devem se reunir para trocar as impressões do que foi feito, ou qual será o planejamento para um segundo mergulho, porque também não adianta a gente ir lá mergulhar um dia e depois passar 1 ano, 2 sem mergulhar. A gente tem que planejar ou tentar, pelo menos um período de 6 meses, voltar àquele sítio, para se ter uma ideia do que aconteceu, se modificou, se as peças foram retiradas, se ele foi danificado, se houve explosão do naufrágio, entre outros casos mais graves que atualmente não ocorrem tanto. Isso foi um auge na década de 80, que começaram a se achar muitos navios do século 17 e 18. Então as empresas de salvatagem, havia muitas empresas e poucos profissionais para trabalhar junto dessas empresas para evitar o saque, evitar o desvio das peças, tá? E colocá-las no museu como elas devem ir, é a função nossa básica, manter elas em museus públicos, ou para que elas sejam, para que todos possam admirá-las. Bom, no ano que seguia, para levar as impressões coletadas no Sassobre para o Museu Naval, que era a nossa base na época. Era chamado MNO, hoje não tem mais esse nome, é só Museu Naval, onde já existem várias peças arqueológicas doadas. Nós temos um pouco de sorte que as pessoas que não identificam ou entendem aquele tipo de peça, eles nos procuram e doam as peças, né? Então isso para nós é muito bom. E hoje fazem parte do acervo náutico arqueológico da União Federal, que protegido fiscalizado pela Marinha, né? E protegido por 2 leis atualmente, além de outras portarias que são sempre concedidas, mas não dá para eu especificar aqui uma por uma. Cada naufrágio ou cada pesquisa é uma portaria diferente. Então as básicas, as leis federais, é a Lei Sarney de 1986, Lei 7.542, e a Lei 10.066 de 2000, que é do Fernando Henrique, que alterou um pouquinho a Lei Sarney, tá? E eu fazia parte também da fiscalização. Alguns mergulhos fiscalizatórios foram feitos por mim e nós conseguimos recuperar várias peças que hoje fazem parte do nosso acervo, e algumas foram até doadas para Museu de Portugal, Museu da Espanha,